check de produções de vampiros aqui do Fita Maldita. Tem vampiro bicha, mais de um inclusive. Tem muita sensualidade, é uma série bem carnal, bem libidinosa. E também tem vampiro criança, o que, como vocês sabem, me dá um certo cagaço. E com isso, eu dou aprovação máxima pra série de O que Fazemos nas Sombras. Ela passa em todos os três requisitos e, bem, maravilhosa, né? Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje nós vamos nos reunir com esses quatro amigos e seu fiel familiar enquanto eles desvendam os segredos desse mundo mágico e aprendem a viver em comunidade no século XXI. Hoje eu vou falar um pouco sobre O que Fazemos nas Sombras, mas não o filme de 2014 que colocou o nome do Taika Waititi nos holofotes. Na verdade, eu vim falar sobre a série que estreou em 2019, já teve 3 temporadas e veio para expandir um pouco mais os conceitos e as ideias desse universo. Mas antes da gente se juntar ao Nandor, a Nádia, o Laszlo, o Colin Robinson e o Guilhermo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. He awakened. Very cool, Master. Very scary. Então, o que fazemos nas sombras? Eu acho que eu nem preciso apresentar muito bem esse filme, porque todo mundo já deve ter visto, principalmente quem gosta de horror e de comédia. Mas vamos lá. Foi um filme lançado em 2014, co-dirigido e co-roteirizado pelo Taika Waititi e pelo Jemaine Clement, e ela serve como uma espécie de sátira de vampiros de forma geral. Lá naquele filme, a gente acompanha um grupo de 4 amigos vampiros que vivem em uma espécie de república. Os nomes deles são Viago, Vlad, Deacon e Peter. E ali a gente vai seguindo um pouco das desventuras deles nesse universo, os encontros com lobisomens e até o retorno de um certo amor perdido. O grande diferencial desse filme, no entanto, era o formato. Ele é um mockumentary, ou então falso documentário, e ele é gravado quase como se fosse em found footage por um grupo de cinegrafistas que está ali para registrar e catalogar a vida desses seres sobrenaturais e como eles se relacionam com os humanos e em sociedade. E até aí, tudo bem. O filme foi um puta sucesso e ajudou a alavancar ainda mais o nome dos envolvidos. O Jemaine Clement, na real, ele já era um pouco conhecido antes de produzir o filme. Contudo, depois disso, ele foi lá, participou de Legion, que era da Marvel/Fox, também vai estar nos próximos filmes de Avatar e deu voz para vários personagens de séries animadas como Rick e Morty, Steven Universe e Urso Sem Curso. Já o Taika Waititi simplesmente explodiu. Depois desse filme, ele foi contratado pela Marvel para dirigir Thor Ragnarok, que é o terceiro filme lá do Deus do Trovão do universo cinematográfico da Marvel. E ele emprestou um pouco desse humor peculiar dele para essa franquia e ajudou o personagem a se reerguer depois de 2 filmes horrorosos. E depois disso ele também lançou Jojo Rabbit, que é um filme que ele escreveu e dirigiu e que chegou a ser indicado para várias categorias no Oscar. E desde então, O que Fazemos nas Sombras virou uma espécie de pérola cult entre os fãs do horror, chegando até a romper a bolha de quem não conhece ou não gosta muito do gênero. Em 2018, a gente teve o primeiro spin-off, que foi a série neozelandesa Wellington Paranormal, que segue um grupo de policiais investigando casos sobrenaturais. E a gente também tem um novo filme vindo aí, que está sendo produzido pelo Taika e pelo Jemaine Clement, que vai se chamar Werewolves e segue um grupo de lobisomens. E em 2019 a gente finalmente teve a estreia da série de What We Do in the Shadows. E eu queria dizer que eu tava lá empolgadíssimo, acompanhando cada episódio, vendo todos os trailers, vendo entrevista, mas não foi isso que rolou. The problems with living with other vampires are the vampires I have chosen to stay with. I wanted to talk about general hygiene in the cell. Eu era muito fã de O que Fazemos nas Sombras, o filme. Eu gostava muito, muito mesmo, eu acho que eu já assisti umas 6, 7 vezes, e eu sou encantado por esse conceito de um grupo de amigos vampiros vivendo em uma república. Quase como se fosse aquelas fraternidades alfa, beta, kappa, y, sei lá,
das faculdades americanas. Quando anunciaram a série, eu dei 2 passinhos pra trás. Ela parecia seguir exatamente a vibe do filme, só que com personagens originais. E foi aí que eu revirei os olhos, porque parecia que ia ser só uma versão marromeno do filme pra conquistar um público, pra tirar uma grana e pra expandir a franquia. Só que eu tava enganado. Nos últimos 2 meses eu decidi maratonar todas as 3 temporadas da série, depois de ouvir alguns elogios muito fortes de alguns amigos e também de descobrir que tinha um homem muito gostoso no elenco. E eu fui muito positivamente surpreendido. Talvez eu inclusive esteja em um leve estado de abstinência porque a gente ainda não teve um trailer da 4ª temporada, por mais que ela já tenha sido anunciada e deve estrear esse ano. A série foi criada pelo Jemaine Clement, que ditou um pouco o tom da história, dos personagens e até mesmo desse mundo. E diferente do que eu imaginava, ela não funciona como um reboot do filme de O que Fazemos nas Sombras. Na verdade, os personagens lá do filme não só existem nesse universo, como também fazem algumas participações especiais. Aqui, a gente conhece o Nandor, que é o tal do homem gostoso lá que eu falei. Ele é um conquistador sedutor muito cruel e muito requintado e vive em uma casa com alguns amigos meio estranhos. Por exemplo, a gente tem o casal Laszlo e Nadia, que são muito apaixonados um pelo outro, mas que também vivem se bicando de um jeito que só Jesus na causa. A gente também tem o Colin Robinson, que é um vampiro bem diferente. Ele não é o vampiro clássico que suga sangue das pessoas, na verdade ele é um vampiro emocional. O que significa que ele consegue se alimentar da energia vital das pessoas só de conversar com elas e deixá-las entediadas. É tipo aquele seu amigo que só de chegar na roda já pesa o assunto. E finalizando, a gente também tem o Guilhermo, que é um grande de um trouxa. Ele é o fiel familiar do Nando e tá trabalhando pro vampiro há mais de 10 anos e sempre ouvindo o papinho de que vai ser transformado em vampiro um dia, vai fazer parte dessa família, só que esse dia nunca chega. Mas ainda assim ele continua acreditando, achando que um dia o Nandor vai finalmente olhar pra ele, transformar ele e as coisas vão funcionar. E, bom, até agora não, né? E a partir desses personagens a gente segue uma estrutura que é muito parecida com a do filme. A gente também tem um grupo de cinegrafistas que tá ali registrando tudo o que está acontecendo naquela casa, mas eles nunca são desenvolvidos, a gente nunca conhece quem está por trás das câmeras. E aí a gente vai acompanhando um pouco mais da vida desses 4 vampiros e do Guilhermo. A diferença é que enquanto o filme tem lá as suas 1h30 de duração, a série teve 3 temporadas, cada qual com 10 episódios e cada episódio com 20 a 30 minutos. E é exatamente isso que torna ela fantástica. We have been invited to our neighbor's superb owl party. Hey, you guys made it. So, how come we never see you guys around here during the regular season? They never seem to be around during the day. It's like they were vampires or something. Como eu disse, eu sou muito cadelinha de O que Fazemos nas Sombras. Eu gosto muito de como o filme faz essa confluência de gêneros e estilos. De um lado você tem o terror, junto com a comédia, e aí você junta isso ao estilo de falso documentário e found footage, e tudo isso enquanto você ainda trabalha esses arquétipos clássicos de vampiros. Mas a série, parafraseando Isabella Boscov, na minha humilde opinião, eu vou dizer, é uma obra-prima. Mas durante aquela meia hora, cria ali para você um lugar tão aconchegante, tão reconfortante. O principal mérito, pelo menos pra mim, é como a série consegue expandir esse universo e trabalhar muito mais temas. Apesar da gente seguir esses 5 amigos, a gente também tem uma noção muito mais profunda da sociedade dos vampiros, da política que rege eles e também de outros tipos de vampiros, como é o caso do vampiro emocional que é o Colin Robinson. E vai até um pouco além disso, porque a série ainda expande para outras criaturas, a gente conhece outros seres sobrenaturais. Então aí entra lobisomem, vampiro, fantasma, bruxa, sereia, sei lá, Tilda Swinton. Tudo isso acaba criando um universo bem vasto e a série não tem medo de explorar isso, mesmo nos momentos mais cômicos e engraçados. Ela vai apresentando muito desse mundo e vai te convidando também a entrar nele, ao mesmo tempo em que ela imagina o que aconteceria se esses seres sobrenaturais existissem aqui, no mundo real. We are Nadia and Laszlo, the human music group. Laszlo has always been quite musical. She's a superb lyricist. We're feeling honey for love. We're feeling honey for love. We're feeling honey for love.
Além disso, eu preciso falar muito dos personagens porque, eu amo tanto eles. Como eu disse, a figura central da série é o Nandor. E ele lembra muito o Vlad do filme, que é interpretado pelo Jermaine Clement. Ele tem esse estilo mais pomposo, essa pose, ele consegue se impor. Só que pra gente que tá assistindo aqui de fora, ele é um pouquinho ridículo. O personagem parece muito deslocado, e nem é só pelas roupas ou pelo visual, mas é porque ele nunca conseguiu se entranhar direito na linguagem e na cultura do presente. Ele vive achando que é um grande vampiro, que é isso, que é aquilo outro, mas a gente que tá vendo aqui sabe que não é bem assim. E isso sempre é feito de uma forma cômica, mas a gente também vai vendo muito da evolução desse personagem ao longo das 3 temporadas. E só pra não esquecer, ele é muito gostoso. Depois disso tem o Laszlo, e eu devo dizer que ele já me conquistou no primeiro episódio, porque ele é exatamente o que eu seria se eu fosse vampiro. Preguiçoso e com tesão o tempo todo. E uma dessas coisas eu já sou sem precisar ser vampiro. Só não vou dizer qual, né? Pelo amor de Deus. Eu gosto muito dele porque muitas vezes ele tem esse papel de figura racional ali no meio. Por mais que ele também tenha todo esse senso de pompa e de grandeza, que também não é muito real. Como eu disse, todos os personagens da série acabam tendo essa ideia do deslocamento, de estar em um lugar que não é necessariamente o lugar onde elas deveriam estar. E aí, gente, a gente tem o romance com a Nadia. E eu gosto porque é muito bonito. Eles estão sempre se bicando, eles estão sempre brigando, mas dá pra ver que eles estão sempre um do lado do outro, eles são muito apaixonados e esse é um amor que dura séculos. E assim, eles também têm um lance meio aberto. E eu gosto da representatividade. A Nadia, ela só é perfeita. Eu amo que ela tem uma cara, uma boca, uma careta pra tudo que tá acontecendo, ao mesmo tempo em que ela tem uma postura de sem tempo, irmão. E mais na frente na série, eles introduzem uma boneca que tem a mesma personalidade da Nadia e é só tudo pra mim. Aí tem o Colin Robinson, e de início eu achei que eu não ia suportar ele, que eu ia achar ele um porre. Justamente por esse rolê dele ser o vampiro de energia e ele precisar se alimentar do tédio das pessoas, do sentimento de desconforto. Só que aí, episódio a episódio, eu me vi completamente apaixonado por ele. Eu acho que talvez ele seja o meu favorito da série, e aí ele só é lindo e perfeito. O Guilhermo, por outro lado, talvez seja o mais complexo desses personagens, justamente por ser um humano e por não viver essa fantasia fingindo que é outra coisa que ele não é, como os vampiros fazem. Desde o primeiro episódio a gente vê esse garoto que é cheio de sonhos, cheio de esperanças, que quer viver uma aventura fantástica, que quer ser um ser especial. E eu gosto de como ele vai quebrando a cara um pouco, ao mesmo tempo em que essa relação dele acaba se aprofundando em alguns episódios. Existe uma reviravolta lá pelo final da primeira temporada que eu não vou contar aqui, mas que pra mim é incrível e só torna esse personagem mais interessante. O principal, pra mim, o norte que guia essa série, além dos episódios soltos e das sketches e do formato, é justamente ver esses 5 personagens que são muito diferentes entre si, que estão sempre fazendo algumas briguinhas bestas, tendo umas desavenças, ainda assim tentando superar tudo isso e formar, de certa forma, uma família. E beleza, é batido, eu sei. O que a gente mais tem por aí é filme, livro, série de gente esquisita, desajustada e fodida da cabeça, tentando superar os próprios problemas e virar uma família. Só que essa série faz algo de um jeito muito diferente que pra mim torna ela muito especial nesse quesito. Desde o começo da série, a gente já tem personagem LGBT. Na verdade, eu me arrisco a dizer que não existe um hétero no elenco dessa série. Na verdade, todo mundo ali é no mínimo bissexual. E eu acho que isso casa muito com essa ideia de família escolhida, que muitas pessoas LGBT passam ao longo da vida. A gente não pode contar muito com a nossa família de nascença, com os nossos pais, mas a gente acaba se juntando de pessoas que estão ali para nos proteger e para nos apoiar, e eu acho que essa série, de certa forma, consegue transmitir isso de uma forma muito bonita, muito tocante, e eu simplesmente amo. E mais uma vez, todo personagem dessa série é bissexual até que se prove o contrário. No meu cânone é isso. Inclusive, eu vou dizer que assim, eu não teria problema nenhum se o Nandor e o Laszlo se pegassem aí na 4ª temporada. Enfim, só tô dando uma ideia pros roteiristas aí, caso eles precisem. Nandor is
like a big turkey. Cannot pay with that. I'm so sorry. Sir, you can't be throwing ancient coins at me. Guillermo, The credit card's stab this fine. man. Enfim, eu não tô aqui pra fazer nenhuma análise profunda, pra explorar temas e falar sobre grandes detalhes escondidos no roteiro de What We Do in the Shadows. Eu só vim recomendar a série porque eu sei que muita gente não viu, inclusive muita gente que tinha um certo preciosismo por conta do filme, assim como eu tinha. Então eu tô aqui pra dizer pra vocês, assistam a série, ela é muito boa e ela não só faz jus ao filme, como também supera ele em vários quesitos. Eu gostei muito de fazer essa maratona, eu achei os personagens super carismáticos, as situações super divertidas, enfim, é o tipo de série pra você ver naquele dia que você tá querendo desestressar, ou então quando você tá almoçando mesmo e você só quer ver alguma bobaginha. Essa série é perfeita pra isso. Ela foi lançada lá fora na TV pelo FX e no streaming pela Hulu. Só que se você vive nesse nosso país tropical esquecido por Deus, ela tá naquele streaming do Rato Capitalista. Mas não é o Rato Plus, aquele streaming infantil. É o outro, o adulto, que foi lançado só pra pegar dinheiro de trouxa, o Ratazana Plus. Eu espero do fundo do coração que vocês assistam, que gostem da série e que se divirtam tanto quanto eu me diverti, porque eu tava realmente precisando de uma coisa mais leve pra desestressar. Depois que a gente passa a produzir conteúdo sobre terror, a gente fica consumindo só tristeza, trevas, desolação, sofrimento, e eu tava precisando de uma coisa pra quebrar um pouco esse clima, e eu gostei que a série faz isso ao mesmo tempo em que é imersa em elementos de terror. Enfim, se você já assiste What We Do in the Shadows, deixa aí nos comentários qual que é seu personagem favorito, qual que é seu episódio favorito e por que que você ama o Colin Robinson, tá? E se você for assistir por minha causa, também volta aqui pra falar um pouco sobre o que você achou da série, porque eu tô doido pra conversar sobre ela com alguém. E só lembrando, se você chegou até aqui, primeiramente obrigado e segundamente, não esquece aí de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar pra gente também aumentar um pouco mais essa nossa comunidade. E sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Você tem ideia de como finalizar? Não, precisa coisa não. Você tem ideia de como finalizar o vídeo? É porque ao longo do vídeo eu falo várias vezes que o Nandor é gostoso. Aí no final eu só soltei tipo, ai, caso não tenha ficado claro, o Nandor é gostoso. Só que eu queria alguma outra coisa só pra ter de opção. Por que você tá falando Nandor? Nandor. Nandor. Eu falei Nandor. Você tá falando Nando, é Nandor. Eu falei Nandor. Nandor. Tá, rápido porque tá... Você tá falando Nandor. Tá. O que você acha que seria legal fazer de final? Nandor. Eu tô falando Nandor o tempo todo.